Ó o tema. Vou até pedir, vou usufruir isso aqui de ajuda. Ó. Olha o tema. Estrela. É estrela ou é só estrela? Amarela. Estrela verde. E se não acertasse agora, não tinha mais o que fazer por você. Não tinha mais, mas demorou pra eu chegar até o verde. Mas aí a culpa não foi minha. Desculpa. Peraí, deixa eu devolver aqui o roxo, porque nós gosta do roxo aqui. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acaba de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje no vídeo eu quero falar um pouco sobre uma pergunta também que fizeram, que na verdade as pessoas andam comentando sobre isso. E realmente não tem estrela verde? Pois é, não tem. Mas calma que eu vou explicar o porquê, tá? Não tem estrela verde. Então chega de graça e bora pro vídeo. Bom, eu acho que eu preciso começar explicando como é que a gente enxerga as cores. No nosso mundo, a gente tem radiações de todos os tipos, diferenciadas por frequência e pelo comprimento de onda. Mas o que acontece é que o nosso olho é especialista em captar um tipo de radiação. É esse tipo de radiação que a gente chama de luz visível. A luz visível é a responsável pelas cores que a gente tem. Então vocês estão enxergando, não a mim, né? Mas vocês estão enxergando as coisas por aí porque a luz bate nas coisas e reflete vindo para os seus olhos, que são os melhores detectores de radiação visível que existem para nós. E aí o que acontece? Para você enxergar uma coisa, a radiação da luz visível bate naquela coisa, é absorvida uma parte e reflete para o seu olho. Por exemplo, se eu quiser enxergar esse tardígrado, eu olho para ele, a luz bate, todas as cores do arco-íris batem nele, são absorvidas e reflete para mim algumas cores. Eu vejo as cores sendo refletidas como o amarelo, o vermelho, um pouco do vermelho, fazendo um tom alaranjado dele. Isso faz com que componham as cores dele. Outras cores são absorvidas por ele. Por exemplo, o azul. Você não vê um azul aqui porque está sendo absorvido com ele. Não quer dizer que a onda do azul não tenha atingido o nosso bichinho. Que foi adquirido pelo EPAST 2023 no Paraná, Mandaguari. Obrigado, Nani. Muito bonitinho. Deixa eu devolver ele aqui. A cor preta, por exemplo, de uma camiseta. Então a luz bate na nossa camiseta, ela absorve todas as cores e não devolve nenhuma cor. Como ela não devolve nenhuma cor, a gente vê ela escura. O branco é o contrário. A luz bate na sua camiseta branca, ela reflete todas as cores e não absorve nenhuma. E esse é o motivo também de você sentir calor quando veste uma camiseta preta no sol e não tanto calor quando veste uma camiseta branca no sol. Porque o preto absorve mais. É claro que quando vocês estão olhando para uma roupa que você acha que é de uma cor, você olha uma camiseta e fala assim, bom, essa camiseta é vermelha. Não tem só o vermelho sendo refletido, vai ter outras cores. Pode ter um pouquinho do amarelo, pode ter um pouquinho, sei lá, do verde sendo passado. O verde, essa camiseta tá embolorada. Quando a gente olha, então, para algum objeto, ele tem, na verdade, um gráfico de cores. Eu posso exemplificar aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, de intensidade por comprimento de onda. Então a gente tem todas as emissões das cores que estão chegando até você. Não só as emissões das cores que chegam até você, como também as outras tipos de radiação. Então eu posso pegar qualquer corpo e classificar ele nesse gráfico, fazer uma curva aqui das emissões que você está recebendo ao olhar para esse corpo. Mas calma, eu vou explicar melhor. Eu gosto do exemplo do professor que volta das férias e fala com os alunos. Aí ele chega para os alunos e fala assim, e aí galera, como foi as suas férias? Todas as crianças resolvem responder ao mesmo tempo, do mesmo modo. Eu tava com minha mãe, eu fui passear com a minha mãe, a gente foi pra praia, eu fui pra praia com a minha mãe, foi legal com a minha mãe, foi pra praia. Foi ótimo. Enfim, se todos falam ao mesmo tempo, é difícil para o pobre professor entender e obter as informações de cada um dos seus alunos. Então, o que ele tem que fazer? A gente tem que aplicar filtros, ouvir eles separados e assim obter as informações separadamente. Por isso, na astronomia, a gente utiliza filtros. A gente tem uma estrela mandando inúmeras radiações para a gente, mas a gente utiliza filtros para observar em cada uma dessas áreas. Pensando assim, a gente pode criar um perfil de espectro, né, todo o espectro de luz da radiação da estrela. E aí você vai ver que desse perfil, uma pequena faixa é a luz visível. E esse perfil tem um pico, ou seja, a maior parte da radiação está numa área. O Sol está com a radiação, a maior parte da radiação dele no visível. Acho que é por isso que a gente tem visão no visível. Se o Sol emitisse o maior pico dele em outra área, possivelmente a gente ia ser criaturas evoluídas para detectar outra coisa. Talvez radiação de Wi-Fi ia ser muito bom, né? Nossa, gente, já se a gente pudesse ver rádio, seria tudo nublado. Aliás, você sabia que o Superman, ele tem a visão em todo o espectro de onda? Que horror.
Então se ele quiser, alguém manda uma mensagem de rádio, ele vai seguindo o rádio até onde a pessoa mandou. Mas eu imagino que tem tanta onda de rádio por aí que ele não ia conseguir ver nada. Ele ia conseguir separar, ele consegue ver. Ele consegue ler um CD, pode pegar um CD e rodar assim e falar, aqui tem a informação. Na astronomia a gente aproxima a estrela a um corpo negro. E aí eu já tive vídeos que eu falei um pouco sobre o corpo negro, mas explicando de uma maneira bem fácil para vocês. Imaginem que é um elemento que pode absorver todas as radiações ou emitir todas as radiações. E aí não vai importar o material do que ele é feito, o formato que ele é. Sim, só o espectro dele a gente consegue observar todas as radiações que ele está emitindo. E não só isso, na astronomia, olhando esse espectro, essa linha, que é esse gráfico que vocês estão vendo, a gente consegue determinar a temperatura da estrela. Então, se ele tem uma determinada temperatura, esse espectro se comporta de uma maneira diferente. Então, ó, olha só, olha essas linhas. Então, você vai olhar aqui um elemento que tem uma temperatura baixa, ele faz um tipo de espectro, enquanto um mais alto faz uma outra linha de espectro. Uma temperatura mais alta faz outra linha. Mas o que é importante é que vocês têm que olhar esse cantinho que a gente chama de luz visível. A luz visível, ela tá nesse cantinho bonitinha, mas a luz visível você vai ver que tá na área do pico de algumas estrelas, tá na área do pico de alguns espectros. E perceba que quanto mais quente é a estrela, mais o pico dela vai pro lado do azul. Enquanto mais fria, mais o pico dela vai pro lado do vermelho. Daí vem a história de azul é a cor mais quente, destruindo a mente dos artistas que pensam cores quentes, vermelho, tal. E é por isso que a gente consegue ver estrelas de azuis, estrelas vermelhas, estrelas brancas, e estrelas que estão nessa linha do espectro, porque o pico delas fica nessa linha. Aí você vai falar assim, nossa, mas e as verdes? Devia ter estrelas com um pico no verde. O Sol, por exemplo, ele é uma estrela que o pico dele está entre torno de amarelo e verde. E aí a gente tem um problema, porque olha como é que é o gráfico, o espectro, o corpo negro do Sol. Se você olhar, você vai ver que como o pico é no verde, o verde e amarelo tá lá no meio do arco-íris, então a gente tem uma contribuição muito próxima entre as outras cores também. Isso acontece porque quando ela tem seu pico de emissão no verde, ela também emite em outras cores, tanto quanto o verde, e aí fica branco. Então acabou as estrelinhas verdes. Tem um problema também que o nosso olho, o verde é ativado junto com o vermelho, então a gente não consegue detectar bem o verde, sabia? Não sabia dessa. Então vamos eliminar o Palmeiras. Tem mundial, por isso que não tem estrelas mundiais. E aí, deu pra entender um pouquinho mais sobre essa história toda? Agora você entende que por isso não existe estrela verde. E não adianta, se a gente for pro espaço com uma nave, a gente não vai ver estrela verde, entendeu? Você vai ver vermelho, vai ver um tom meio alaranjado, amarelo, branco, azul, anil. Talvez essas imagens que tem na internet que parecem verdes, é que a estrela foi feita num filtro que a gente não conseguiria enxergar, talvez rádio, infravermelho, e por algum motivo bizarro a pessoa colocou verde lá, né? Sim, mas ela não é verde. E mesmo que você tivesse num foguete na Estação Espacial Internacional, você não veria a estrela verde. Aproveita e joga esse vídeo lá no grupo da família para ajudar nós, então, se você gostou. Aliás, pra gente continuar fazendo vídeos assim, a gente precisa da ajuda de vocês. Lembrando que o AstroTubers é feito por astrônomos profissionais. E caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, por favor, dá um like, se inscreva. Faz um comentário aqui, comenta aqui como tá o seu tempo na sua região. Fala assim, eu sou de tal lugar, tal temperatura, céu limpo, céu fechado, tal. Aliás, se você é astrônomo amador, comenta aqui embaixo, eu quero saber quantos astrônomos amadores estão aqui assistindo o nosso canal. Lembrando que você pode contribuir com o nosso canal também pro nosso Pix, aqui no nosso QR Code, vou botar aqui, ó. Também a gente está aberto aqui para patrocínios, estamos recebendo vários e-mails, assim, eu acho que alguns são falsos, mas tá aí o nosso e-mail caso você queira fazer uma publicidade aqui no nosso canal. Você também pode se tornar um membro do nosso canal, os membros apoiadores têm total regalias aqui conosco, além de nossa total atenção, são pessoas que estão no nosso coração. Obrigado, gente. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Calma, vai ao final. Gente, queria mandar um abração e agradecer muito a Nani, que convidou a gente, levou a gente lá no Paraná na EPAST, foi a primeira EPAST que a gente participou. Em Mandaguari. Foi demais, até ganhei uma canequinha aqui. Foi muito legal, gostei muito. Céu lindo, maravilhoso, e a gente fez umas observações incríveis, foi bem legal. Olha, se você mora na região, compareça. A gente teve também muita gente que foi lá, assim, foi bem carinhoso com a gente, né? Pessoal, gente boa mesmo, fiquei muito feliz. E se vocês não conhecem a revista Astronova, corre lá no site da Astronova,
ciêncianova.com.br. Eu garanto, muito legal. A Nani faz um trabalho incrível. Além do pessoal todo que tá lá. Pessoal, obrigado mesmo pela recepção. Foi ótimo o evento. E o grupo de astronomia dela chama Gama. Ela tem um grupo de astronomia lá no Mandaguari, chama Grupo Gama. Ela acabou de fundar, né, um grupo fantástico. Vá atrás.